Olá, igreja querida, amigos, parentes. Nosso desejo é que todos tenhamos um ano de 2021 muito maravilhoso, muito cheio das bênçãos do Senhor, conforme o pastor Jonas se referiu no Salmo 116, com esse senso de gratidão a Deus, que é a fonte de todas as bênçãos, e que isso se expressa através de uma rendição, de uma consagração ao nosso maravilhoso Criador. Bem, nós vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico hoje, no capítulo 8. Tenho esperança que hoje terminaremos esse capítulo riquíssimo, bem longo e bem cheio de lições tão importantes para as nossas vidas. Tendo começado com aquele episódio em que Jesus fala tão docemente ao coração daquela mulher apanhada em flagrante adultério, seguiu-se então uma situação em que Jesus ele se declarou a todos os que estavam ao seu redor, que haviam vindo aprender com ele ali no átrio do templo. Ele se declarou ser a luz do mundo, uma comparação muito presente na mente daquelas pessoas que tinham recém participado da festa dos tabernáculos. Um dos grandes eventos nessa festa era a festa das luzes, as luzes do templo. E Jesus então, já tendo usado a figura das águas, que é o outro evento, parte da festa, agora ele se compara com a luz, aquelas luzes que iluminavam as noites escuras de Jerusalém durante aquela semana de festa. E ele diz: quem me segue, quem segue a mim, a luz não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Semana passada nós vimos com muitos detalhes como essa declaração de Jesus está vinculada à sua pregação mais frequente. Esse sermão que ele pregou pelo menos 7 vezes, se não 8 vezes, está muito ligado a este seguir a Jesus. E ele nos conta com detalhe, mas estas coisas já pertencem ao nosso último sermão. Jesus então segue dizendo, diante da oposição dos seus inimigos, que ele queria dirigi-los. Eles protestam que Jesus estava dando um testemunho sobre si mesmo, ele não tinha nenhuma testemunha. Ele diz: a minha testemunha é Deus Pai, e eu estou sabendo para onde eu estou indo, vocês não estão sabendo, então sigam-me. Como que dizendo, com luz vocês vão ver que estão caminhando numa direção tão perigosa, tão errada, com consequências fatais e eternas para vocês. Então eu estou me declarando aquele em quem vocês podem confiar e seguir. A seguir, Jesus nos conta pela segunda vez, tendo já contado no capítulo 7, este fato de que nós devemos buscar a Deus, buscar a Jesus enquanto podemos achá-lo. Estou fazendo uma referência à passagem de Isaías 55, porque, na verdade, Jesus repete este fato. Não é sempre que ele estará à disposição. Muitos o têm por uma mercadoria barata. Não é? A qualquer momento eu encontro, qualquer momento eu posso encontrar. Ledo enganos, queridos. Muito enganoso. Deus é o que pesa o coração. Deus é o que abre e mantém abertas oportunidades de acordo com a sua soberana vontade, em resposta a nossa atitude interior para com Ele. Muito perigoso. Pessoas que desprezam o Senhor Jesus e que pensam que a qualquer momento eles podem acionar esta função divina de ter os seus pecados perdoados. As coisas não são assim. Isto não depende do homem. E o Senhor Jesus, por 3 vezes, entre os versículos 21 e 24, ele diz: olha, vocês vão morrer nos seus pecados, ou seja, vão morrer sem o perdão dos seus pecados, e o seu destino final é certo, é o inferno, é o lago que arde por toda a eternidade, lago de fogo e de enxofre. E no momento que Jesus, então, pela segunda vez no Evangelho de João, ele se compara com aquela serpente erguida no deserto, para a qual todo o que olhasse seria sarado do seu veneno, seria salvo, uma figura da salvação dos seus pecados. Muitos entenderam claramente o que ele dizia
e nós vemos no final desse trecho que discorremos sobre ele na semana passada, no versículo 5, esta afirmativa de que muitos creram em Jesus. A gente fica muito contente com relação a isso, quando muitos creem em Jesus. Mas nós vamos ver hoje que este não é o ponto final. Eu creio em Jesus. Tudo está bem comigo porque eu creio em Jesus. Eu preciso lançar, não que isso seja uma preocupação minha pessoal, mas nós vemos claramente em Jesus esta preocupação de que nós sejamos esclarecidos pela palavra de Deus com relação àquilo que vem depois de crer no Senhor. Depois de crer no Senhor. Eu vou ler o trecho para vocês e vou dar sequência ao nosso estudo de hoje, explicando as palavras que nós vamos lendo. É um trecho longo e eu tenho a impressão que esta é a melhor forma de nós discorrermos sobre aquilo que Jesus diz para aqueles que creem nele. Você está incluído nisso, eu estou, muitos estamos, aqueles que cremos nele. O que ele diz para estas pessoas, e a sua palavra nos conta também da luta e da oposição que ele, Jesus, encontra por parte destas pessoas a quem ele deseja salvar. Senhor querido, uma vez mais, eu quero erguer minha voz ao Senhor e pedir muita graça, muita sabedoria, muita unção do Senhor sobre mim, sobre aqueles que ouvem a Tua palavra, de tal maneira, Senhor Deus, que o resultado planejado pelo Senhor ao nos enviar a Tua palavra hoje seja completamente atingido de acordo com os Teus planos perfeitos. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Bem, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Não veja que essa é uma palavra para os judeus que viveram 2000 anos atrás. Eu quero encorajá-lo a ouvir essa palavra como se ela estivesse dizendo, e ela está, num certo sentido. Diz Jesus, pois, àqueles que creem nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e, como consequência de permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos vendo aqui o fato de que a permanência na palavra do Senhor Jesus resulta num livramento gradual. Permanecer é uma atitude que vai vencendo o tempo, e um livramento que se segue a isto é gradual, à medida que nós diariamente caminhamos com o Senhor. Esta posição da pessoa que se mantém, que permanece na palavra de Deus, é referida com o nome de santificação. É um termo que nós procuramos assim usar de uma forma muito cautelosa, porque tem conceitos muito errôneos sobre o que é santidade, o que é ser santo e o que é santificação. Na realidade, esta é uma virtude conferida por Deus, através da sua graça, a todo aquele que deseja separar-se do mundo, dizer: Senhor, o meu desejo é separar-me de todas as minhas tradições, dos meus pensamentos, dos ensinos que sejam diferentes dos teus ensinos. Eu quero ser uma pessoa separada para estar com o Senhor. E sobre esta pessoa, então, se inicia este processo de resultado da graça de Deus, que o leva a permanecer, sendo então livre gradualmente dos seus pecados. Vamos seguir ouvindo a isto os seus ouvintes, os judeus que haviam crido nele. Guardem isso, judeus que haviam crido em Jesus, e responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então eles colocam aqui o seu posicionamento religioso, racial. Era comum que os nativos de Israel se vissem como a nação escolhida,
um povo completamente imune àquilo que outros povos estavam expostos. Eles se julgavam assim muito superiores, e para que nós não fiquemos no passado, eu gostaria de trazer uma projeção disso para os nossos dias. Não é infrequente que pessoas no nosso meio se louvem do fato de terem feito um dia uma decisão por Jesus. Não, mas o dia que eu me converti, aquele dia tudo mudou. Muito bom, na minha vida também foi assim. Mas o Senhor Jesus diz para estas pessoas: agora você precisa permanecer na minha palavra para ser livres dos seus pecados. Mas espera um pouquinho, pastor. Eu aprendi até aqui que no dia que Jesus me salvou, ele me livrou de todos os pecados. Nós temos que lembrar que no passado, o sangue de Jesus realmente ele veio sobre as vidas daqueles que o recebem e o livrou de toda a condenação eterna do pecado. Isso está no passado. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos livra, nos liberta da condenação que virá futuramente sobre aqueles que não receberam o seu perdão. Haverá um dia em que nós, já na eternidade, seremos livres da presença do pecado. Nós viveremos perfeitos como Ele é, nós assim o seremos. Estou resumindo alguns trechos chaves da palavra do Senhor, trechos longos para dar sentido à nossa palavra de hoje. Então nós vemos que no passado Deus nos livrou da condenação do pecado através do sacrifício de Jesus. Pelo mesmo sacrifício, no futuro, Ele nos livrará da presença do pecado. Nesses anos que nós vivemos sobre a terra, por curtos e poucos que sejam, eles são anos fundamentais, porque é nesse tempo em que Jesus deseja nos livrar do poder do pecado. E eu quero contar para vocês, conforme nós vamos ver nessa passagem, que não são poucas as pessoas que, tendo crido em Jesus, tendo dado o primeiro passo, eles acabam então desistindo da carreira de Jesus. Jesus lhes deu uma salvação que o diabo não pode roubar, Deus não tem intenção de tirar, mas certas pessoas, com frequência, ao contemplarem aquilo que os cerca, ao se deixarem levar pelos fatores que nós vamos mencionar aqui, eles desprezam a salvação de Jesus e eles não a terão. Eles não a terão. Muito bem, diante disso, diante deste brado de religiosidade, de falsa segurança que os judeus que haviam crido nele expressam, Jesus lhe respondeu: isto é uma mentira. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se coloque na posição desses ouvintes de Jesus. Eu creio em Jesus, eu criei em Jesus, e eu já não sou servo de ninguém, estou livre do pecado. Cuidado, isto não é uma verdade completa, isto não é uma verdade para os dias de hoje. Por quê? Porque aquele que comete, ou seja, aquele que habitualmente pratica, ou aquele que escolhe uma vida de pecado, ele é servo, ele é escravo do pecado. Todos nós que estamos aqui, em frente a essa câmera, eu aqui, os irmãos que estão atrás da câmera, os irmãos que estão assistindo, nós temos algumas coisas das quais nós precisamos ser libertados, ou não temos. Ou nós vamos incorrer na palavra do Senhor que diz assim: se dissermos que já não pecamos, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não pecamos, nós fazemos de Deus um mentiroso, porque Ele é o que afirma essa palavra que nós afirmamos aqui. Então nós temos áreas de servitude na nossa vida, das quais o Senhor deseja nos livrar. E o Senhor continua dizendo, o Senhor Jesus: ora, o servo ou escravo, essa palavra servo é bem mais branda do que a palavra escravo, mas é exatamente a mesma palavra, a palavra doulos. A palavra no grego quer dizer escravo. Escravo, aquele indivíduo que não tem direito nenhum, ele não é uma pessoa
ele é um objeto a ser usado até que seus dias sejam consumidos da face da terra. E isto que ele está usando, essa palavra que ele está usando, que o servo ou o escravo do pecado, ele não fica para sempre na casa, ou seja, Jesus está usando uma metáfora de uma grande casa onde habitavam filhos e habitavam escravos. O escravo não tem direito, ele não permanece para sempre. Amanhã ou depois ele é vendido, amanhã ou depois não se percebe nele tanta força física para fazer o trabalho e ele é posto para fora e fica, como diz o termo popular, ao Deus dará até que morra de fome, comido pelas feras do campo ou qualquer coisa assim. Esse é o escravo, sem nenhuma forma de deferência por parte do seu patrão. E o povo entendia muito bem essa situação. O servo não fica para sempre na casa. O filho da casa, ele fica para sempre. Vejam só, o que nós vamos entender disso é que os discípulos ou filhos de Deus, eles, embora também errem, mas eles não têm nos seus pecados um hábito, algo que eles buscam. Pecado não é mais uma forma de vida, é como se fosse acidente de percurso. Pecados são acidentes de percurso. Ele não deseja, esse é o Filho de Deus, ele não deseja pecar. E em pecando, porque todo homem peca, ele busca o perdão de Deus e ele pede do Senhor a sua graça, busca o perdão, misericórdia, pede a sua graça para permanecer na palavra, pede a sua graça para não errar, para não falhar, e a graça de Deus, o poder de Deus, lhe confere o desejo do seu coração, pois para isto mesmo o Senhor nos chamou. Já o escravo do pecado, eles pecam habitualmente, eles amam o pecado, eles não querem deixar o pecado porque eles o amam, e é o pecado que vai levá-los à sua perdição. Ouçam isso, que eu copiei de um dos meus comentaristas favoritos, um dos comentaristas que eu tenho por favoritos. Ouçam com muita atenção. O servo de Deus fica para sempre na casa de Deus, mas o servo do pecado não. Isto é válido aqui no mundo, é válido em termos eternos. A palavra do Senhor nos diz que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Não existe um apego. Se você quiser fazer, e é correto que se faça, uma projeção da casa de Deus para a igreja, também chamado o corpo de Cristo. Se as pessoas não se filiam à igreja, elas se filiam, não permanecem, elas não têm um interesse de permanência na companhia de irmãos, como se suporia que os membros da igreja são para ela, mas ela é um pássaro de outra raça, ela não está no ninho correto. Alguns falsos discípulos ou falsos filhos, eles entram na casa, porém são rapidamente identificados. E a Bíblia nos traz um exemplo de um homem chamado Simão, um mago, que lá no início do livro de Atos, que rapidamente as suas ações, sua forma de lidar com as coisas de Deus são percebidos e eles são removidos. Outros falsos discípulos podem permanecer por um tempo mais longo, porém em algum ponto demonstram sua verdadeira natureza e caem em algum pecado, seja ele escandaloso, grotesco ou uma franca heresia contra a palavra do Senhor, e por essa razão são eliminados da casa de acordo com as regras da palavra de Deus. Outros fazem festas, atraem discípulos para segui-los e se separam da igreja, seguindo seus próprios caminhos. E não infrequentemente arrastam alguns discípulos com eles. Alguns, quando a perseguição e a tribulação se levanta por causa da palavra, se ofendem e vão embora. Outros se preocupam tanto, vivem tão preocupados com os negócios desta vida, vivem tão seduzidos com as riquezas e prazeres, que eles não são na realidade seguidores de Jesus. Eles seguem um outro Deus, a quem nós poderíamos chamar de Mamon, como Jesus chamou um Deus das riquezas. E Jesus disse claro e direto: não se pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e as riquezas. E aqueles que continuam mais tempo,
até que o fim dos seus dias na terra terminem, ou até que chegue a segunda vinda de Jesus eventualmente, como as virgens tolas da parábola das virgens tolas e virgens sábias, serão então identificados e separados, pois o injusto não prevalece no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não entrarão na casa celestial, eles não entrarão à presença do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. E é dessa maneira que vocês vão percebendo que o joio ou a palha, ela vai sendo banida, vai sendo como que soprada do grupo, do contingente de pessoas a quem Deus chama os seus filhos verdadeiros, seus filhos verdadeiros. Bem, somente os filhos de Deus, então, a conclusão serão trazidos à glória, somente eles, aqueles que receberam o perdão dos seus pecados, confessando a Jesus como seu único Salvador, somente eles serão os herdeiros da salvação. Os demais serão lançados fora como trabalhadores da iniquidade, servos do pecado, mesmo que tenham feito uma profissão de fé, tenham sido batizados, ou mesmo que tenham ocupado uma boa posição na igreja de Deus na terra. Esses são os escravos do pecado. E talvez nós estejamos falando para muitas pessoas que só são escravos do pecado. Porque o que nós vemos na realidade dentro de nós são duas naturezas profundamente conflitantes. É a presença do Senhor, que deseja luz, que ilumina no coração, que mostra a sua palavra, que nos ensina que devemos permanecer na sua palavra, e nós temos uma natureza em nós mesmos que é irreconciliável. E elas vivem combatendo uma contra a outra, a natureza espiritual, a natureza carnal. E o Senhor nos chama a perseverarmos nos seus caminhos. Pois bem, aos escravos do pecado, que eu creio somos todos nós, Jesus oferece uma salvação permanente, dizendo, versículo 36, fundamental para o nosso entendimento: se, pois, o Filho vos libertar, isto é, da escravidão do pecado, verdadeiramente sereis livres. Não é o pertencer a uma igreja, não é o ter feito uma decisão, não é ser batizado, não é ser pastor, não é cantar no louvor, não é nada. É libertação dos pecados, pecados estes que terão como consequência morte eterna. Libertação dos pecados é algo que só o Filho pode fazer. O Filho, o Senhor Jesus, se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor tem assim uma certa conversa com o povo que se dizia então descendente do patriarca Abraão, e como que buscando reivindicar para si uma certa superioridade espiritual. E Jesus diz para ele: olha, vocês pensem bem, porque o tipo de fruto que vocês produzem é de querer me matar, de mentir, de dissimular. Na realidade não era isso que Abraão fazia, é um fruto completamente diferente. Vejam que vocês devem ter um outro pai, ao qual eles responderam: nosso pai é Deus, nosso pai é Abraão. E ele disse: se fosse Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas vocês estão procurando me matar, vocês, não era isso o que Abraão teria feito, vocês fazem as obras do vosso pai. E o vosso pai, diz o Senhor Jesus, é aquele que está impedindo que vocês entendam a minha palavra. Por que vocês não entendem a minha palavra? Verso 43. Porque não podem ouvi-la, vocês não podem compreendê-la. No capítulo 10, que é tão rico e que nós ainda estamos avançando na sua direção, Jesus diz para um grupo de pessoas que se achegou a ele, desse mesmo tipo de pessoas, muito confiados na sua religião humana, na sua bagagem, pseudo-bagagem espiritual, e pergunta este grupo a Jesus: se tu és o Cristo, dize-nos abertamente, vamos lá. E Jesus disse: eu já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, elas testificam de mim, mas vocês não creem. Vocês não creem porque não são
minhas ovelhas. Amados, não é infrequente que a gente constata em nós essa certa dureza de crer. Não é infrequente que crentes no Senhor Jesus notem uma certa resistência, põem um pouco frios e outras coisas assim. Queridos, nós precisamos clamar pelo socorro de Jesus, porque esse é o tipo da enfermidade de alma que alastra. Ela não permanece pequenina como ela surge, ela tende a ganhar outras áreas. Em qualquer frieza do coração, em relação ao louvor, em qualquer constrangimento, em qualquer situação que a menção ao nome de Jesus possa levá-lo a se enrubescer de constrangimento, porque vão pensar de você isto ou aquilo, nós precisamos nos achegar ao Senhor e pedir: tenha misericórdia de mim, me liberte deste pecado, porque o que eu quero ser é aquele homem espiritual, aquela mulher espiritual, criada à semelhança do Senhor Jesus pela presença do Espírito Santo. Eu quero abrir mão de tudo que atente contra a pessoa de Jesus, como no caso o povo judeu estava atentando contra a pessoa de Jesus. O texto segue dizendo que Jesus disse a eles: vós tendes por pai ao diabo, e é por isso que vocês querem fazer os desejos do vosso pai. Esta é a razão. Por que tanto carinho por certos tipos de pecado? Por que tanta dificuldade de buscar o seu livramento? Por que tanta dificuldade em reconhecer os seus erros? Por que tanta dificuldade em ver-se privado do pecado, como se aquilo fosse ser uma privação impossível de sustentar? Isto mostra para nós a filiação da nossa natureza carnal ao diabo. É esse o pai da natureza carnal de cada um dos homens. Vejam só, no caso de Jesus, ele dizendo a verdade, fazendo obras que Deus deu para ele fazer, e ele diz: ninguém de vocês pode me convencer de pecado. Nunca, jamais alguém viu Jesus pecando, fazendo algo inapropriado, dizendo algo que fosse considerado pecado. Nunca, jamais. Era o santo, puro Cordeiro de Deus caminhando sobre a terra. E mesmo assim, dizendo a verdade, o povo não cria. Este é o homem carnal que habita em cada um dos corações, e que vai continuar existindo e ameaçando a vida espiritual de cada uma das pessoas que um dia creram em Jesus. Esse é o grupo de pessoas que creu em Jesus. Nessa altura eles estavam enfurecidos contra Jesus, porque Jesus havia como que dito para eles com franqueza, com um olhar direto, mostrando para eles a sua falta de sinceridade, de que eles estavam apoiados em valores religiosos, em doutrinas de homens, e não na verdadeira palavra de Deus. Vejam só, é como Jesus estivesse dizendo, eu traduzi aqui de uma forma um pouco mais prosaica o texto, dizendo: vocês por natureza não são filhos de Deus, vocês são meus inimigos, vocês me desonram, vocês me rejeitam, essas hostilidades vocês as têm usado ao longo de todo o tempo, meu tempo aqui na terra. E vocês querem saber de uma coisa, irmãos? Estas mesmas hostilidades, a desonra, a rejeição, a falta de interesse, o ignorar, o riso sarcástico de um descrente para com outro, são extensivas, ocorreram com Jesus, são extensivas aos servos do Senhor hoje em dia. Hoje em dia. Eu sei desse servo do Senhor muito, muito abatido, muito triste, por uma falta de receptividade por parte de pessoas a quem ele amava muito, e ele tentando levar a palavra e sofrendo assim aquele ombro gelado por parte das pessoas que ele sinceramente cria que eram pessoas que caminhavam com Deus e que gostariam de ter delas uma atitude, palavras, uma ação condizente com aquilo que eles professavam. Mas isso não aconteceu, e esse homem se pôs assim tão abatido, tão triste, e lembrou-se desse texto que eu trago para vocês, tão conhecido também, Mateus 10, 34. Jesus dizendo: não pensem que eu vim trazer paz à terra.
Eu não vim trazer paz, mas divisão ou espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Isto é uma triste realidade. Triste realidade. Nós não estamos buscando, o servo do Senhor, a serva do Senhor, não está buscando uma situação de conciliação, uma atitude politicamente correta para agradar a todos e que lhe custe o negar a sua consciência de servidão que ele tem somente para com Jesus. Isto não é aceitável. Servos e servas do Senhor se mantêm firmes na graça que é dada, a força que vem através da graça, e nós nos mantemos firmes anunciando aquilo que é bom. Somos ridicularizados, somos excluídos de certos encontros, somos desprezados ou perseguidos de múltiplas outras formas. Permanecemos com o Senhor Jesus, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E estamos, porque Ele nos faz assim, bem certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Não há paz na terra. Não que Jesus veio querendo bagunçar com os relacionamentos humanos, não, mas é natural, amados. É natural. Aquele que não deseja servir ao Senhor Jesus, ele deseja perseguir os seguidores de Jesus. Esta é a grande verdade. Bem, nós seguimos no trecho e os judeus acusando Jesus sem qualquer forma de respeito, chamando de samaritano, que era o povo mais desprezível aos seus olhos, acusando Jesus de ter demônios e outras coisas assim, e ele diz: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, essa palavra que vocês estão ouvindo, de que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, na qual vocês creram. E aqueles que creram, eu disse, vocês saibam disso, que a minha palavra precisa ser ouvida por vocês, vocês precisam permanecer nelas, vocês precisam ser libertos pelo poder que vem do conhecimento de Deus através da palavra. E a estas pessoas, Jesus diz que se alguém guardar esta palavra, ele nunca verá a morte. Nunca verá a morte. É um projeto um pouco menos mágico do que alguns certamente gostariam de ter. É uma caminhada, e nessa caminhada há choro, nessa caminhada há dores, nessa caminhada há abandono de muitos para conosco, assim como fizeram em relação a Jesus. Assim como fizeram com relação a ele, diz o Senhor, lá no capítulo 15 de João, nós vamos passar por lá, assim também farão a vós, e não por quem vocês são, mas eles farão tudo isso contra vocês, por causa do meu nome que vocês levam. Tremendo isso, amados, esta é a seriedade do Evangelho do Senhor Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, diz o Senhor Jesus. Quem ouve a minha palavra, quem permanece na minha palavra, não ouve uma vez, está tudo certo, o suficiente para eu levantar a mão, o suficiente para eu decidir ser batizado. Não, quem ouve a minha palavra consistentemente, permanece na minha palavra. A esse, o Senhor Jesus nos diz, esse não entrará, terá a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. É uma caminhada, e eu conheço poucos trechos que nos fale melhor sobre isso do que esse trecho de Hebreus 12. Eu quero ler alguns dos versículos para cimentar esta palavra que nós transmitimos a vocês. Deixemos, pois, todo o embaraço, toda a dificuldade, tudo que nos impede, deixemos aquele pecado que tão de perto nos rodeia, aquele pecado que nos entrava, aqueles pecados que têm um destino certo de nos levar a pecar. Busque de uma forma especial a graça de Deus e corra com paciência a carreira que nos está proposta. Percebe? A sequência é correr uma carreira, a carreira que ele propôs, olhando para Jesus, olhando para Jesus. O que é olhar para Jesus? Para aquela característica máxima de Jesus, que é o seu amor imutável por nós,
que nos convida a buscarmos dele misericórdia e graça, olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quem é Jesus? Para quem eu vou olhar? É aquele que se compadece das minhas falhas, que me ama e que diz: filho, busque misericórdia, busque graça e vamos seguir na caminhada. Para que isso? Para que vocês não enfraqueçam, desfalecendo em vossos ânimos. Tirou os olhos de Jesus, perdeu de vista o fato de que Jesus é aquele que se compadece das nossas debilidades e fraquezas e que, por isto, quando nós as praticamos, quando nós as cometemos ou falamos ou pensamos, ele sempre nos convida dizendo: filho, venha, busque a misericórdia, busque o meu perdão, busque graça para que você resista melhor contra o mal na próxima investida do inimigo. Se nós não fazemos, nós enfraquecemos. Nós vivemos na base do número de vitórias que nós temos. Nós vivemos na base das realizações que nós... Esse pseudo-evangelho triunfalista que se mede através de números de almas que você levou a Cristo, que se mede através do número de vezes que você leu a Bíblia de capa a capa, que se mede através de outras coisas. Deus não se deixa comprar. É muito bom levar almas para Cristo, é muito bom ler a palavra de capa a capa. Tem tanta coisa muito boa, mas são coisas que nós fazemos ou como Deus deseja que nós as façamos, como nosso tributo de amor ao Senhor. Senhor, eu quero viver para agradá-lo, quero viver para que o Senhor fique muito feliz, que o seu nome seja glorificado. Por isso eu vou falar do seu nome, por isso eu vou pedir da tua bondade, da tua graça, para me capacitar, para que eu leia a palavra e assim por diante. É a graça do Senhor que nos capacita a não nos enfraquecermos. E ele diz que o Senhor, ele segue na nossa vida, na nossa caminhada, nos corrigindo para o nosso proveito, para que sejamos participantes da sua santidade. É um processo que não vai terminar nessa terra. Nós seguimos diante do Senhor, nós nos consagramos ao Senhor, dia seguinte nós tropeçamos em um outro erro, nós fazemos uma outra concessão ao inimigo, à carne, ao mundo, e o Senhor nos corrige. Como nos corrige? Meu filho, isso não está bom. Traga, peça perdão, você é amado, você caminhe olhando para Jesus. E o Senhor segue nesse trecho maravilhoso, dizendo isso: você siga a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá ao Senhor. Sem entrar nesta caminhada, sem entrar nesta corrida planejada por Deus, de ser santificado de dia em dia pelo Senhor, buscando, olhando para Jesus, quando quer que caiamos, voltando ao Senhor em humildade, pedindo perdão a Ele pelos nossos pecados, graça, força que nos sustente para o resto da caminhada, não existirá santidade. E sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E tenha cuidado, diz a palavra, num toque final aqui no versículo 15, desse texto que eu li para vocês, de Hebreus capítulo 12. Tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém tente levar isso no peito ou na força dos seus músculos. Ninguém tente fazer as coisas como que ajudando-se a si próprio a vencer certos obstáculos da vida. Porque, como o Senhor Jesus diz em sua palavra em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Como isso é claro, como isso é claro, como isso é evidentemente contrastante com as mensagens falsas que provêm do mundo, como que tentando dar ao homem o sentimento da sua supremacia sobre todas as coisas e a declaração de que eu posso fazer as coisas. Isto não é assim. Isto não é assim. Isso é caminho de perdição. E a palavra do Senhor nos diz em Colossenses capítulo 1, ela nos conta que é esta mesma graça que nos leva a andar dignamente diante do Senhor. Olha lá a caminhada, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecido com fortaleza dentro do nosso homem interior e cheio de perseverança com gozo. Ele nos faz perseverantes. À medida que nós olhamos para Jesus,
Nós podemos dizer com o apóstolo Paulo, lançando para trás as coisas, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo da minha soberana chamada por Cristo Jesus. É assim que nós caminhamos. Tem que ser assim, amados. Não existe uma outra forma de nós agradarmos ao nosso Deus. Ele nos tirou da potestade das trevas, graça, favor. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, graça, favor. E é nele que nós encontramos a remissão, a redenção pelo seu sangue, o sangue de Jesus. Graça inefável, graça incomparável que nos dá o Senhor Jesus. O texto eu vou terminá-lo por aqui, muito embora ainda esteja no versículo 52, porque o que se passa é Jesus confrontando a incredulidade dos judeus, que não criam, uma vez mais, que ele era de fato o Salvador, o Filho de Deus. Eles fazem deboche de Jesus quando ele diz que aqueles que creem nele não verão a morte e assim por diante. Eu incentivo os irmãos a lerem até o versículo 59, e onde termina então este capítulo. Em resumo, irmãos, o que nós vimos aqui, Jesus disse aos judeus que tinham crido nele, e ele diz para nós que temos crido nele, hoje, para todos os que cremos nele: vocês são, por natureza, escravos do pecado e precisam perseverar na minha palavra para serem libertos. Escravos do pecado, todos nós. Essa natureza não morreu. Ela está lá. Ela só pode ser controlada, e ela é controlada pela força do poder do Senhor Jesus em nós, pela graça que Ele nos deu abundantemente. E por fim, se o Filho vos libertar, e aqui está a graça do Senhor novamente, então verdadeiramente vocês serão livres. Não são, com todo respeito aos votos de ano novo que alguém possa ter feito, não são esses votos que o levarão à vitória. Por melhor e por mais conscientes que você os tenha feito, esses votos são nada, são palha. O tempo vai provar que eles não conseguem se sustentar com base nas suas pretensas qualidades pessoais. Nós necessitamos do Salvador Jesus. E ao declarar-se como tal, o único Salvador, muitos se voltarão contra ele. Desta maneira, o Senhor Jesus diz, e somente dessa maneira, vocês viverão para sempre com o Senhor Jesus. Hoje, primeiro domingo do mês de janeiro, primeiro domingo do ano, nós celebraremos a ceia do Senhor. Momento tão bom que nós o façamos. Eu quero deixar com os irmãos essa chamada que o apóstolo Paulo deu lá em Romanos capítulo 6. Ele diz com essas palavras, para que nós nos consagremos ao Senhor. Mas estava falando sobre não fazer, como é uma coisa que não ajuda, fazer votos e promessas para Deus. Isso é diferente. É diferente nós nos consagrarmos ao Deus verdadeiro sob as premissas verdadeiras. Senhor, estou aqui, eu, homem carnal, que vive dentro de mim, mas estou aqui para me considerar como mortos para os meus pecados. Me ajude, Senhor. Não quero deixar que reine em mim o pecado mortal no meu corpo. Eu não quero mais apresentar os membros do meu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade. Jesus, eu quero me apresentar a Deus como vivos dentre os mortos. E assim como eu apresentei os meus membros no passado para servirem a imundícia, a maldade, para a maldade, assim, Senhor, agora eu quero apresentar os meus membros para servirem a justiça, para a santificação. Os meus membros, meu corpo, minha cabeça, meus pensamentos, as minhas determinações, Senhor, eu quero consagrá-las ao Senhor, porque Ele nos diz, Ele morreu por todos. Esse é o nosso Senhor Jesus. Para que aqueles que vivemos já não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Porque se viverdes, queridos, segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito
mortificardes habitualmente, viverdes mortificando as obras do corpo, vivereis. Queridos, que coisa tão marcante para mim essa mensagem, tão marcante. Para mim o que mais marca é saber que ainda há tempo, hoje ainda há tempo de nos achegarmos ao Senhor e dizer: Senhor, está aqui a minha vida, toma minha vida, faze de novo, como aquele corinho composto pelo saudoso Sérgio Pimenta. Eu quero ser um vaso novo, eu quero ser um vaso novo, toma minha vida, quebre a minha vida, faze-a de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Sobre os elementos da ceia do Senhor, nós temos discorrido tantas vezes, e nós lembramos e nós sabemos que o pão representa o corpo do Senhor Jesus, o corpo que foi machucado, ferido lá na cruz, foi dado em favor de nós. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, foi traspassado pelo nosso pecado. E o Senhor Jesus diz: não deixem de fazer isso, não deixem, porque vocês se esquecerão. Nós nos esqueceríamos. Por isso ele deixa este solene mandamento: façam isso todas as vezes que comerem em memória de mim. Comamos, irmãos. Vocês que tiveram carinho de preparar aí uma pequena porção de pão para participar desse momento, comamos em gratidão ao Senhor, Ele ter substituído a nossa vida lá na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar. Finalmente, a palavra nos conta a respeito do outro elemento da ceia do Senhor, o suco da uva, o vinho. O Senhor nos diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, a mesma luz de que pregamos hoje, nós teremos então comunhão uns com os outros, comunhão verdadeira. E o sangue de Jesus, seu Filho, representado pelo vinho, pelo suco da uva, nos vai purificando de todo o pecado. Tomemos em memória ao nosso querido, amável Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, te agradeço por esses momentos. Que privilégio tão grande tocar a trombeta. Que privilégio tão grande poder dizer, pela instrução do Senhor, para que nós, povo teu, tomemos cuidado para não morrermos nos nossos pecados, mas que mantenhamos os olhos firmes no Senhor Jesus, firmes, fixos no Senhor, que nos ama, se compadece de nós e nos chama para que busquemos nele a misericórdia, o perdão e a graça e a força para seguirmos caminhando até o dia final, quando por tua imensa graça e favor nós receberemos do Senhor o bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ó Pai, que o ouvir esta palavra do Senhor seja o maior objetivo da minha vida, o maior objetivo da vida de todo aquele que estará ouvindo esta pregação, que ela é feita no nome de Jesus. Amém.